Olá, bem-vindo à TV Poços, está no ar o Jornal do Sul de Minas, hoje, terça-feira, dia 11 de agosto de 2015. Bem-vindo, esse é o primeiro telejornal da nossa grade, sem dúvida nenhuma. Durante todo o dia e o período noturno você também terá outras opções, teremos aí o Telefatos, enfim, diversas opções, diversas atrações jornalísticas que vão levar as melhores informações até você, sem dúvida nenhuma. A sua participação desde já é muito importante para nós, através do telefone 3721-6955, também através da rede social, no endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Lá você pode dar um curtir na nossa página e participar. Eu ia falar do canal aberto, né? Aí falhou o nome na hora, mas tudo bem. Vamos para frente, apresentando aqui a nossa entrevistada de hoje, a presidente da Câmara de Poços de Caldas, vereadora doutora Regina Cioff. Como vai? Bom dia, Zambrano. Bom dia, Everson. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É um prazer novamente estar aqui com você, para que a gente possa estar conversando com a população, passando informações. Muito obrigada novamente pelo convite a toda a diretoria da TV Poços. Satisfação tê-la com a gente novamente. Também temos aí a honra de ter hoje o convidado como debatedor, o empresário Everson Marcelino. Tudo bem, Everson? Tudo bem. Bom dia, doutora Regina. Bom dia, Zambrano. Mais uma vez, obrigado pelo convite, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Satisfação é toda nossa sempre recebê-lo aqui. Doutora, a pergunta primeira, que eu acredito que seja bem importante, nós estamos vendo aí, observando e acompanhando, não só pela imprensa, mas também vivenciando isso como cidadão, todo esse movimento da prefeitura, essa falta de dinheiro, muitas vezes a dificuldade de conseguir realizar as coisas, e não vamos aqui julgar os méritos dessa não realização, né? Se é por falta de dinheiro, se é por falta de capacidade para isso. Enfim, algumas coisas deixam de ser feitas. E observamos isso, as pessoas criticam, as pessoas comentam, e muitas vezes ouvimos do Executivo algo como não foi feito porque a Câmara ainda não aprovou. Então fica uma dualidade, sabe? Um jogo de empurra, né? Nessas coisas assim. A senhora percebe isso também, com certeza. E como é que faz para poder equalizar isso e mostrar a verdade acima dos fatos? Olha, Zambrano, todos os projetos que são encaminhados para a Câmara têm um trâmite normal para que ele possa ser depois levado a plenário, né? Então, nós já colocamos imediatamente, só para que as pessoas entendam, nós já pedimos a avaliação da assessoria técnica legislativa e jurídica quando chega um projeto na Câmara, e muitas vezes, quando esse projeto é analisado, ele está muitas vezes com algumas, vamos dizer, alguns erros constitucionais ou alguma coisa que não está dentro da legalidade, e as nossas assessorias orientam para que seja mandado em diligência ao Executivo. Isso acontece muito. Por isso que é muito importante, eu acho que antes do prefeito encaminhar, o Executivo encaminhar um projeto para a Câmara, para que tenha mais agilidade, que ele possa também estar discutindo isso, né? Que a Procuradoria, e isso acontece em alguns momentos lá na Câmara, possa estar discutindo com as nossas assessorias para enviar esse projeto. Esse projeto, depois que ele é avaliado, quando ele é mandado em diligência, o prefeito tem um período para mandar de volta para a Câmara, e vai para a Comissão de Justiça. A Comissão de Justiça, ela também tem as suas pontuações, as suas análises, orientado pelas nossas assessorias jurídica e técnica legislativa. Então, existe todo um trâmite. Agora, tem projetos, como, por exemplo, o estacionamento rotativo, que é algo que está sendo cobrado agora e realmente está na Câmara, foi enviado para a Câmara, voltou em diligência ao prefeito, o prefeito enviou para a Câmara novamente, e teve muita discussão, porque é um projeto que eu sempre digo, não adianta nós fazermos projetos que não são exequíveis. Não adianta fazermos projetos conceituais, que simplesmente acontece, depois vai para a gaveta e não consegue executar. Ou se não se consegue ter instrumentos para cobrar que esse projeto que essa lei seja executada. Então, existem muitas dificuldades no sentido de nós chegarmos num ponto de equilíbrio para que esse projeto seja exequível. O estacionamento rotativo é um deles, mas quero aqui dizer que não houve má vontade da Câmara, hipótese nenhuma, em nenhum momento, e também não houve má vontade do Executivo. Foram dificuldades que nós encontramos durante essa discussão do estacionamento rotativo, que é o que está sendo cobrado, eu sei que está sendo cobrado e com bastante razão,
pela população, visto que nós temos uma dificuldade no trânsito, uma coisa incrível em relação ao estacionamento e a própria dinâmica e logística do trânsito em Poços de Caldas está bastante complicado. Então, eu quero passar aqui para os senhores que a semana que vem, na terça-feira, nós votaremos em discussão única. Em discussão única, porque esse projeto foi pedido regime de urgência e nós teríamos 45 dias. Nós ainda estamos nesse prazo dos 45 dias, que são prazos regimentares, e nós estaremos votando em discussão única. Na próxima terça-feira, já estou aqui afirmando isso aqui para as pessoas e nós vamos aí virar a página em relação a essa questão. Eu espero depois que realmente seja executado, que existam instrumentos para que a lei seja cumprida, porque também não adianta, Zambrano, nós corremos, depois a lei ir para uma gaveta. A lei não como pegar. Inúmeras leis estão aí na gaveta, haja visto, vocês acompanharam aí na imprensa, que nós aprovamos, a Câmara aprovou um projeto de lei em fevereiro, o ano passado, começo do ano passado, foi sancionado pelo prefeito, que são as câmaras de segurança nos bancos. Então, até hoje, não foram implantadas ainda. Não é um projeto importante? É um projeto importante. Quando nós falamos de segurança, nós falamos de qualidade de vida. Nós falamos do direito do cidadão de ter o direito de ir e vir com mais tranquilidade. Né? E por que os bancos? Por que os bancos não podem participar desse processo de segurança? Então, existem dificuldades que não são... Ninguém está lá segurando politicamente, Zambrano, um projeto de lei. Por quê? Eu acho que a decisão é do plenário. Se tiver algum vereador que seja contra, politicamente ou por mérito do projeto, ele vai e vota contra. É um direito que ele tem. Então, eu quero deixar bem claro que a Câmara, em nenhum momento, segura projeto para prejudicar, porque não está prejudicando o Executivo, está prejudicando a cidade. É isso que é importante. Mas é importante também que o Executivo execute aquilo que a Câmara aprova, que eu observo que não é dessa legislatura, desde que eu estou na Câmara, eu observo uma dificuldade incrível de se executar projetos importantes para a cidade, porque se executa, era do vereador X, do vereador Y, isso eu acho grave. Isso eu acho muito grave, e eu acho que esse tipo de cultura política nessa cidade tem que mudar. Tem que mudar, nós temos que trabalhar pela cidade, independente de quem esteja no poder. É isso que eu penso. Oi? É o ranço político, né? É o ranço político, um ranço mau, uma má política, uma política que não constrói, uma política que não agrega valor à população. Isso não leva a nada. Aquilo que for bom para a população, independe se é de vereador A, B, C, D, se é oposição. Eu acho que é claro que a discussão política partidária é importante, faz parte do contexto da discussão, mas eu acho também que nós temos que voltar nossos olhares para aquilo que é importante para a população e não ser apenas uma falácia dizer o meu partido é o povo, o meu partido é Poços de Caldas. Isso nós temos que mostrar com atos, com atitudes. É isso que nós temos que focar o nosso trabalho. E a população, acima de tudo, ela quer resultados, né, Dona? Então, acho que esse jogo realmente, se é do Executivo, se é da Câmara, acho que realmente tem que resolver. O trânsito em Poços está inviável. Isso se arrasta já há bastante tempo. Hoje estava lendo na imprensa sobre o reajuste do Vale Alimentação, que também existe. O Executivo diz que já mandou isso para a Câmara disse que não recebeu e que estava em recesso. Boa pergunta. Né? Quer dizer, para a população, isso é triste. E principalmente para os servidores. Com certeza, porque eles ficam na expectativa. Né? E fica aí, todo mundo não sabe o que realmente está acontecendo. É importante ter essa transparência. Mandaram ou não mandaram, vereador? Não está na Câmara. Do Vale Alimentação não está na Câmara. Né? Não está na Câmara. Então, eu acho que esse tipo de ruídos, vamos dizer assim, para não dizer outras coisas, de comunicação, tem que parar. Não está na Câmara, nós estamos aguardando esse projeto do Executivo na Câmara Municipal. Não está. Então, não está tramitando. Agora, em relação ao recesso, Everton, quero aqui esclarecer que nós tínhamos, se vocês acompanham as câmaras anteriores, não a anterior, a nossa agora, mas as outras, nós tínhamos um mês de recesso. Hoje nós temos 15 dias. No final do ano, nós tínhamos 60 dias de recesso, ou mais, porque pegava o final de dezembro. Hoje nós temos 30 dias de recesso e o finalzinho de dezembro, Natal, Ano Novo. Então, eu quero dizer que a Câmara tem essa responsabilidade. Nós diminuímos esse recesso na legislatura anterior. Foi a minha primeira vez como vereadora, nós diminuímos. E eu quero dizer também que a Câmara não para. A Câmara não para, apenas não tem as reuniões das comissões
e também as reuniões ordinárias. Mas a Câmara continua, é claro que há uma redução, há uma redução no trabalho da Câmara. Mas eu acho que é importante para que a gente possa organizar algumas coisas dentro da Câmara para os trabalhos. Então, quero dizer que o recesso não atrapalhou em nada, foram apenas 15 dias de recesso e que a Câmara não parou. Ela não parou, fechou suas portas, né? Então, eu acho que nós temos aí que deixar bem claro que jamais chegará um processo na Câmara, principalmente de interesse, que todos, de uma maneira ou de outra, é de interesse da população. Às vezes não agradam todo mundo, né? Nem Jesus Cristo agradou, mas procura-se mandar coisas de interesse da população. Não é possível que o Executivo também vai querer mandar coisas aí para prejudicar a população. Eu não acredito que exista alguém que assuma a prefeitura e queira prejudicar a população, ou mesmo vereadores que assumam a Câmara e queiram prejudicar a população. Então, eu só acho que nós temos que ter um discernimento de votar aquilo que é importante para a população, independente de quem é o projeto, se é do Executivo, se é do Legislativo, se é do vereador A, B ou C. Sem dúvida nenhuma. Pontuando algumas dessas questões aí que ficam nesse ping-pong vai e volta, só para a gente exercitar aí a memória e também a senhora nos lembrar a respeito de alguns casos, já me ocorre aí a questão da alteração do regime trabalhista, a própria alteração da 111, que é tão desejada pelo Executivo, né? Inclusive colocando em questão aí definições em outros aspectos, se a Lei 111 aprovar, se os vereadores aprovarem 85% do repasse do lucro do DME, ou seja, né, só vou fazer isso, só vou poder pagar isso se os vereadores aprovarem a passagem aí de 85% do lucro do DME para a prefeitura. Então, essas condicionantes e colocando essas coisas nas costas, nessas responsabilidades do Executivo nas costas dos vereadores, é que eu acho que também é um ponto que precisa ser melhorado, né? Precisa ser melhor definido. Não, isso não faz parte, essa responsabilidade não é do vereador, ou essa responsabilidade não é do Executivo, é de fulano de tal, é de ciclano. Porque fica esse jogo de empurra, né? Voltando ao primeiro assunto, principalmente em relação a esses 85%. Muitos vereadores já se posicionaram contra. Alguns talvez sejam favoráveis, né? Mas a gente acredita que do jeito que está nessa configuração o negócio não vai passar. Então fica esse reme-reme, né, dizendo, só vou fazer isso, entendeu? Eu sei, Zambrano, só que, por exemplo, essa questão dos 85%, não voltou o projeto ainda. Ainda não, sim. Tá? Não voltou o projeto. Sabemos disso. Eu tenho informações oficiosas que esse projeto vai voltar, mas em outras condições. Não exatamente estipulando valor, o percentual vai ficar a critério do Executivo, então, mas não voltou. O que chegou na Câmara Municipal foram projetos em relação ao DME, por exemplo, de alterações que permitam ao DME, por exemplo, atuar em outras áreas, aumentar, vamos dizer, o seu portfólio. Claro. Por exemplo, dar assistência técnica a redes e tudo mais, a serviços. Isso está na Câmara Municipal. E entrou a semana passada, tá certo? Na primeira sessão da Câmara. Portanto, está bem recente. Uma outra mensagem do prefeito foi em relação à questão de uma empresa pública, que até foi motivo de um artigo meu ano passado, comecinho do ano passado, em relação à importância de nós termos uma empresa pública que preste serviços, né? Foi um artigo que eu fiz e agora não foi por isso, né? Mas o prefeito ele encaminhou esse projeto de lei para a Câmara, que chegou a semana passada também. Em relação aos estatutários, ao regime jurídico único, este foi enviado em diligência, está com uma série de problemas, foi detectado uma série de problemas. Agora, como é que nós vamos apoiar, correr, a toque de caixa, mudar uma vida de 15 mil pessoas desse jeito? Nós temos que ter uma responsabilidade muito grande com isso. Então, não adianta ficar jogando também nas costas do Legislativo coisas que dependem de nós termos um estudo mais amplificado disso. Então, a questão do regime jurídico é uma discussão que eu defendo essa discussão, Nós temos 17 milhões de dívidas trabalhistas, 17. E crescendo. Tá certo? Nós temos mais de 800 processos em andamento, ou seja, a prefeitura ela tem uma fragilidade muito grande em relação ao seu regime, muito grande. Então eu sou muito a favor da discussão, é uma discussão
picante, é uma discussão dolorosa, mas que a Câmara tem que ter a capacidade de administrar e discutir isso. Então, deve ser pedido uma audiência pública, eu acho que isso tem que ser discutido com os servidores, sim. Nós temos que colocar em abertura esse rol de brainstorming para que a gente possa realmente, nós termos algo mais consistente nesse sentido, mas que nós não podemos fugir a isso, não podemos. Daqui a pouco a Prefeitura fica inviável. Inviável. Daqui a pouco? Com esse valor, bom, já está complicadíssimo, né? Já está muito complicada a situação financeira da Prefeitura, como é de conhecimento de todos, com essa diminuição de repasse para o Fundo Municipal de Participação, a crise econômica no país, mas os nossos problemas aqui, que estão aí batendo a porta há bastante tempo. Eu acho que muitas coisas poderiam ter sido resolvidas buscando recurso no próprio município. Nós estamos perdendo o time disso. É um absurdo. Poços de Caldas, uma cidade com potencial desse, e hoje nós estamos dependendo, assim, exclusivamente de se votar uma lei do DME, de se tirar recursos do DME, estamos dependendo do federal, do Estado, que estão aí com grandes dificuldades, e nós aqui com potencial enorme. Bastava executar algumas ações, dentre elas que eu canso de falar, vou continuar falando, que é a CEFEM, que é um valor enorme que o município poderia ter recebido. Agora as mineradoras estão numa situação complicada, nós estamos vivendo uma crise de mineração no país, e como outras empresas e outras crises que nós estamos vivendo. Então, gente, eu acho que muita coisa dependeu de falta de vontade de fazer. Me desculpe, mas é isso que eu penso. Tá certo. A gente vai continuar falando a respeito desses e outros assuntos. E se você que também quiser colocar o seu assunto em pauta, ligue, faça a sua pergunta, emita a sua opinião. O nosso telefone é o 37216955, está disponível para a sua participação, que é sempre bem-vinda. Também na rede social, no endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página, mande a sua participação e também você pode assistir lá na nossa página na rede social as edições anteriores, quando for mais conveniente. Vamos ao intervalo, voltaremos em instantes. Bem-vindo à Central de Certidões Certificação Digital. A você que já é nosso cliente, muito obrigada. E a você que ainda não é e está precisando de certificado digital, venha para a Central de Certidões. Aqui nós temos o melhor preço e o melhor atendimento de Poços e região. Venha para a Central de Certidões. Nossa equipe é séria e super especializada para melhor atendê-lo. Atendemos com agilidade e segurança. Central de Certidões, o lugar do seu certificado digital. O Evoluto acredita que para um café ser tudo de bom, é preciso ter origem privilegiada, qualidade e carinho no cultivo e ter um sabor gostoso de verdade. É por isso que tomar um café Evoluto é tudo de bom. Café Evoluto, o café gostoso por natureza. Acesse caféevoluto.com.br e saiba mais. Este programa tem o apoio cultural da Renovias. Você sofre com o nariz entupido por conta de alergia, tempo seco, poluição e ar-condicionado? Faça como milhares de pessoas que aliviaram todos estes sintomas com o uso diário do Lota. Melhore sua qualidade de vida e respire mais. Conheça o Lota Higienizador Nasal e veja o que ele pode fazer por você. Informações e compras online no endereço lota.com.br. Olá, estamos hoje entrevistando a vereadora Regina Cioff, presidente da Câmara de Poços. Temos aqui a companhia do empresário Ederson Marcelino. Se você quiser fazer a sua pergunta, o nosso telefone 37216955 está disponível para a sua participação. Também na rede social facebook.com/Jornal do Sul de Minas. O Ederson ficou com uma pergunta aqui anterior, pode fazer agora. Um assunto muito importante para a população é sobre a clínica, né, dos dependentes também, que já
postos hoje Questão dos dependentes dos químicos. dependentes químicos, né? Que a doutora Regina há bastante tempo já também tenta conseguir alguma coisa para postos e até hoje nós não temos resultados e as famílias sofrem demais. A família que tem hoje um dependente químico, ela realmente sofre porque é uma doença e tem que ser tratada. E é questão de saúde pública. E isso em Poços de Caldas também nós não vemos uma evolução nesse sentido. E eu queria saber da doutora como que isso está, o que isso está, o que pode vir para Poços, se tem algum projeto com relação a isso. Acho muito importante para todos que estão nos assistindo ter essa informação. E ainda mais agora que vai haver a votação no STF aí, da questão, acho que quarta ou quinta-feira vai haver essa votação em relação à liberação ou não do uso, né, de determinadas substâncias. Olha, eu sempre digo que a dependência química é o mal do século, eu sempre digo isso. Isso aí se nós não minimizarmos ou tentarmos acabar vai ser impossível, mas nós vamos aí estar sucumbidos a uma situação bastante complicada. Então, eu tenho preconizado, eu tenho lutado, eu tenho uma bandeira que é fundamental. Nós temos aqui em Poços de Caldas uma clínica especializada, multidisciplinar para atender o dependente químico. Nós temos que entender, e isso aí tem muitas pessoas contra mim, são contrárias. Não, porque nós temos que fazer só tratamento ambulatorial, porque se preconiza tratamento ambulatorial. Só que eu quero dizer que a dependência química é uma doença. Então eu pergunto a vocês, tem uma pessoa com câncer, ela está fazendo seu tratamento ambulatorial. De repente o doutor lá, o médico fala, olha, vai precisar internar para fazer um tratamento hospitalar. Você tem o seu local para internar. E no caso do dependente químico? Aí, então vamos mandar para uma clínica X. Aí é 800, R$1.000 por mês, a família fica aqui, não se trata. Quero dizer que a família é doente, é uma codependência, isso já está no CID também, tá certo? CID-10. Então, a clínica, a ideia é que nós possamos ter uma clínica em Poços de Caldas, multidisciplinar, e que possamos desenvolver esse tratamento e que a sociedade constituída, empresários, participem da gestão dessa clínica. Seria uma parceria público-privada, vamos dizer assim. E também quero dizer que o governo tem projetos, se você encaminhar projetos para o governo federal, existem recursos, mas tem que ter projetos. Tem que se fazer projetos bons, tem que se fazer projetos consistentes, tem que se fazer projetos protocolares para que o Ministério possa liberar recurso, né? E nós, na gestão anterior, nós fizemos uma solicitação à INB que nos doassem, ou por concessão, não importa a maneira jurídica, doasse para o município de Poços de Caldas uma área que fica ali no quilômetro 14 da rodovia Alcoa. O que foi prontamente disponibilizado na época pelo presidente da INB, o doutor Tranjan. Hoje é outro presidente. E foi disponibilizado na época do então prefeito Paulo César Silva, não foi dado andamento pela prefeitura. Não quero entrar no mérito do porquê, mas não foi dado e acabou morrendo. Agora, nós estamos retomando essa ideia, visto que a área está lá, são 14 hectares. Se nós tivermos a área, vamos pensar no projeto, vamos pensar nas parcerias, vamos por partes, né? Então, essa área, eu já conversei novamente com o presidente da INB, que hoje é o doutor Aquilino, que prontamente se disponibilizou a ceder essa área para o município, né? Então, aí esbarra no seguinte, mas é a vereadora Regina Cioff que está conseguindo, então não. Isso é que eu disse no começo do programa que tem que acabar. Porque isso é emergente. É emergente. Emergencial, né? É emergente, é uma situação que impacta na qualidade de vida, impacta na segurança pública. E eu quero dizer que atinge todo mundo. Droga hoje, gente, a doença, ela não está escolhendo classe social, ela não está escolhendo nada. Então, se nós não fizermos algo, só ficar reclamando, só ficar falando, nós não vamos chegar a nada. Então, está nesse sentido, estou nessa luta, vou continuar lutando, dentro da minha competência, dentro do que eu possa fazer. Agora, eu não sou executivo, eu não posso fazer. Né? A gente pode ajudar, a gente pode dar os caminhos, a gente pode somar, agora tem que ter boa vontade do outro lado também, porque senão nós não vamos caminhar nesse importante assunto. Então, não é querer trazer pessoas, é tratamento, gente. Nós estamos falando de doenças, as pessoas têm que entender isso. Então, é isso que nós vamos continuar lutando, é uma bandeira que eu não vou abandonar. Não vou abandonar. E é uma questão que eu acho que não adianta mais ficar fazendo também audiência pública. É Não. Claro que é um movimento democrático, a audiência pública, oferece oportunidades para as pessoas manifestarem seus conhecimentos
e aprofundarem também seus conhecimentos Mas em não determinados participam. assuntos. Mas quantas palestras, quantas audiências públicas já foram feitas sobre a dependência química e nada andou para frente? Não. Na administração anterior houve aí algumas tentativas de conciliação, ou melhor, de se estabelecer convênios entre um número maior de clínicas, mas também não foi feito. Na atual, nada foi feito. Na atual, nós vemos, muito pelo contrário, aí um aumento no número de pessoas em situação de rua, exatamente originadas pela questão da dependência química, porque se a gente for ver o histórico de vida de cada uma delas, talvez saiam algumas poucas pessoas que não têm esse histórico de dependência química, mas a maioria das pessoas em situação de rua são dependentes químicos, né? Mas nós A não gente podemos conhece. desistir, né, Zambrano? Eu acho que a gente tem que continuar lutando por aquilo que a gente acredita. Eu sempre digo isso e eu vou continuar lutando pela essa questão do tratamento dos dependentes químicos, porque eu acho que isso vai fazer muita diferença na vida, na qualidade de vida da nossa população. E Com por toda falar certeza. em medicamentos, em remédios, tem o seu projeto que até virou notícia essa semana, os remédios em casa, né, medicamentos sendo entregue na residência dos consumidores. Essa é uma ideia antiga que eu tenho, mas não estou inventando a roda, tá? Existem outras cidades que já têm, Já oferecem. É um projeto, inclusive, do governo federal, tá certo? E nós, eu havia encaminhado um anteprojeto, mas não saiu da gaveta, e nós estudamos com a assessoria jurídica da Câmara a forma de fazer um projeto no sentido de buscarmos essa importantíssima alternativa, e eu vou explicar por quê, para os nossos idosos, para as pessoas que têm redução de mobilidade, que têm deformidades físicas, enfim, pessoas que têm dificuldade para pegar seu medicamento. São os medicamentos de uso contínuo, das doenças crônicas, que estão aumentando, as doenças crônicas consumitivas, e que as pessoas poderiam estar, claro, sob toda uma logística, vai existir toda uma logística, toda uma triagem. Claro que as coisas não são também de forma desorganizada, né? E que possam receber esses medicamentos. Por exemplo, vamos citar aqui um antihipertensivo. Muitas vezes as pessoas ficam sem o antihipertensivo por dificuldade de vir pegar na farmácia central, porque o filho às vezes não pode vir, a família está trabalhando, né? O deficiente físico não tem condição de vir, às vezes não tem pessoas para vir buscar, fica seu medicamento. O que acontece? Essa hipertensão passa a ser uma crise hipertensiva. Vai para a UPA, muitas vezes interna, muitas vezes tem um AVC, muitas vezes um infarto. Então, se as pessoas tiverem esses medicamentos em casa, com certeza não faltará. Além também de ser muito bom para o município, porque vai equacionar a distribuição desses medicamentos. Muitas vezes tem medicamentos que ficam, troca-se os medicamentos ficam em casa, na prateleira, e perde esses medicamentos, entra investimento. Isso muitas vezes acontece. Nós que trabalhamos na rede, né, eu que trabalho de frente na rede, então, portanto, eu não estou atrás da mesa apenas, eu vivo o problema, eu vivencio o problema, então nós podemos muito bem, eu espero que exista aí um consenso dos vereadores em estar buscando a aprovação desse projeto, porque eu dependo da aprovação do plenário, e também depois do executivo de sancionar. E o custo de implantação desse projeto para essa questão da logística da entrega? Olha, nós temos que ver do outro lado, assim, o custo-benefício. Primeira coisa, nós temos que parar de pensar só em custo, vai gastar dinheiro. Está aí o outro lado. E o outro lado que eu acabei de falar aqui. Mas existem parcerias que podem ser feitas. Por exemplo, por que não uma parceria com o Correio? O município não é parceiro do Correio? O Correio vai ser parceiro do município. A parceria tem que ser para os dois lados. Por exemplo, é uma ideia. A gente viu na campanha política o PT tem uma boa proximidade com o Correio. Com certeza, além de outras coisas de parceria que tem com o Correio, tá certo? Então, eu acho que existe, independente dessa questão política que você falou aí, e nem foi esse meu foco, mas eu acho que é Mas importante... eu lembrei, vereadora, me desculpe, fique à vontade. que a gente tem uma memória razoável, né? A gente lembra. Não, com certeza. Ajuda, viu? Ajudou aqui, me ajudou, obrigada. Então, eu acho que é fundamental essas parcerias com empresas também, para que só se beneficiam? Não, gente. Eu acho que tem que beneficiar o município também. O município tem que parar só de dar, e vamos receber também. A parceria, ela tem que ser boa para os dois lados, senão não é parceria. Então, isso que eu quero pontuar aqui, eu espero, é um projeto muito importante para a cidade. Nós temos que fazer políticas para os nossos idosos. Eu não aguento mais, eu sempre passo ali pela farmácia,
da farmácia central, você vê o idoso lá no finzinho da fila, no sol, com a sua receitinha na mão, os deficientes físicos, muitas vezes na cadeira. Gente, para com isso. Vamos modernizar a gestão, vamos fazer uma logística mais moderna, mais dinâmica, vamos levar benefícios à população. Esvaziar a farmácia central, facilitar. É claro, vai facilitar, esvaziar a farmácia central. Eu acho que não existe nada ilegal, não estou inventando a roda, outras cidades que funcionam muito bem. Isso aí depende agora, sinceramente, de vontade política. E eu vou firmar a proposta nisso, não é inconstitucional, não é ilegal. Eu estou cansada de coisas que funcionam em outras cidades, é que chega a posto, não, aqui não pode, aqui não pode. Né? Então, eu acho que essa mentalidade tem que mudar um pouquinho. Eu sou a favor do que a senhora falou, mas eu fiz a pergunta exatamente porque imagino que esse deva ser um argumento contrário muito utilizado pelos opositores dessa ideia, né? Sem dúvida nenhuma. A gente vai fazer um breve intervalo novamente. Faça a sua pergunta, 3721-6955. Ligue e a vereadora responde no próximo bloco. Voltaremos em instantes. A Coopama tem muita história para contar. Os frutos desta história colhemos agora. A Coopama hoje é grande e cobre o sul de Minas com a marca do progresso e reconhecimento junto aos principais órgãos de cooperativismo nacional. Nosso caminho foi marcado com trabalho e dedicação. As próximas páginas desta história escreveremos juntos. Coopama, há 71 anos, escrevendo um sonho cooperativista. Meu dente era torto, não podia comer nada, doía. Era complicado, né? Sair pra uma festa, ficar vergonha, de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meus dentes estavam todos prontos. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. A Carneiro Casa e Construção preparou super ofertas para o mês dos pais. Confira! Furadeira Tramontina apenas R$ 119,90. Grátis jogo de brocas. Betoneira Fischer 400 litros por R$ 2.849. Tem também veneziana Sasazaki com grade e vidro apenas R$ 679. Porta sanfonada 80 por R$ 2,10, só R$ 79,99. Pisos e revestimentos a partir de R$ 9,99. Preço à vista parcelado em até 5 vezes no cartão ou 10 vezes no crediário. Aceitamos Construcard. Carneiro Casa e Construção. Espaço C&C. Festas de casamentos, aniversários, confraternização e eventos em geral. Trabalhamos com pacotes completos desde a decoração, salgados, bolos e doces. E o melhor, tudo feito com muito carinho e dedicação por uma família empenhada a fazer desse momento perfeito e inesquecível. Espaço C&C, Rua Sebastião Navarro Vieira, 12, Jardim Hortências. Informações 3537128517. Estamos de volta agora no processo ninja, viu, vereadora? Faz a pergunta, responde aí, porque o tempo já está se extinguindo. O Marivaldo pergunta do loteamento que foi feito próximo ao Maria Imaculada. O que deu esse loteamento? Olha, está adormecido, é o que eu posso dizer. Está adormecido, não se fala mais no assunto, não se fala mais no assunto. Em relação às casas populares? Isso. Não se fala mais no assunto. Tá do jeito que estava. Continua do jeito que está, eu não tenho informações porque não se fala mais no assunto, visto que é um projeto do Executivo, né? Então, quero dizer que não é a Câmara que está segurando, quero dizer que o projeto não está na Câmara, quero dizer tudo isso, tá? Então, foi dito, foi falado, mas não aconteceu. É porque do jeito que a coisa está, Pelo vendo? menos, até o presente momento, não aconteceu. E quero dizer que é uma iniciativa do Executivo, não da Câmara Municipal. É o que nós começamos falando, né? Muitas vezes as pessoas realmente têm essa
observação dúbia em relação a isso, porque não sabe. O executivo falou uma coisa Nós e aí... fizemos a doação da área, isso nós só fizemos, já foi aprovado. Aquilo que concerne a Câmara, nós fizemos imediatamente. Agora depende da execução, que não é mais inerente à Câmara Municipal. E a Sueli pergunta como está a situação de construção do presídio aqui em Poços de Caldas. Não será construído? Complicado. Não tem, eu não estou sabendo de nenhuma perspectiva real, só falácias. E observando aí a situação, Machado ganhou um, Alfenas ganhou Sim. um, E Poços de Andrada já Caldas... tem um que já está fazendo aniversário já faz um tempo, e Poços de Caldas estagnado Mais uma no vez. tempo. Aliás, né, Poços de Caldas não tem regional, Poços de Caldas não tem unidade de atendimento farmacêutico, central reguladora de leitos em outra cidade. Agora perdemos o banco de leite materno para Pouso Alegre, gestante de alto risco é Pouso Alegre. Então, Poços de Caldas realmente é complicado. É uma cidade com potencial maravilhoso, tem profissionais capacitados por uma série de coisas, tem pessoas inteligentes para poder nós termos projetos importantes para Poços de Caldas, mas infelizmente essa lista, o rol é grande, não vou citar porque você falou para mim ser ninja, nós perdemos tudo porque... Isso para mim falta-se briga política, determinação política, vontade política. Hospital do Câncer, aeroporto, centro de convenções. convenções. Hospital do Câncer até agora nada, centro de convenções até agora nada, presídio, que é importantíssimo para esses 700 detentos que estão respondendo suas penas fora de Poços de Caldas, fazendo família sofrer aqui, né? Uma série de coisas. Então eu acho que essa guinada de 360 graus em relação à política em Poços de Caldas tem que ser mudada. Okay. Ou seja, questão de gestão, né? Gestão. Simples. Fazer uma pergunta aqui, tem duas aí para serem feitas. Uma delas é em relação a essa proximidade de assunto aí com a questão do presídio, os presidiários, os detentos, recuperandos, né? Existe aí um grande número deles fora de Poços de Caldas. 700. E uma dificuldade das famílias visitarem. Sim. A senhora está desenvolvendo alguma coisa nesse sentido? Olha, Zambrano, eu fiz uma indicação ao prefeito para que ele tome providências nesse sentido de promover condições que essas famílias possam estar visitando os seus parentes onde eles estão detidos. Eu até tive umas críticas bastante violentas em relação a isso, dizendo que eu estava passando a mão na cabeça de bandidos. A palavra foi assim. Volta ao tempo, volta a fita, né, do programa há alguns instantes atrás, e a gente estava falando de dependência química. Exatamente. Se for fazer uma peneira nesses detentos, exato, pode continuar. Exatamente. A grande maioria está envolvida com essa questão das drogas, né? Não tenha dúvida. Então, eu acho que a família já é penalizada. A família já tem antes do problemas. Cara ser preso, então, ela já estava penalizada. Eu fiz uma indicação ao prefeito, uma indicação que ele dê condições, de alguma maneira, através de parcerias com empresas, de alguma forma, de que as famílias possam ir visitar aquelas que não recebem aquele auxílio reclusão lá, mas teria algumas normativas. Então, eu acho que é importante, vou continuar defendendo isso, independente de quem queira pensar o que quiser, porque eu acho que não é jogando a pessoa mais na lama ainda que nós vamos melhorar a sociedade. Uma questão para encerrar, o ano que vem temos eleições, né? E é importante para a população saber se a senhora vai ser candidata a prefeita para o ano que vem. Deixa eu só completar, então, para a senhora responder e finalizar a última de hoje, porque a gente sabe que tem aí umas possibilidades, né? Já estão sendo ventilados alguns nomes, Sérgio da Copossos, com meu Deus do céu, Tereza Navarro como vice, o prefeito Heloísio com o seu vice, enfim. E aí a senhora fica com uma terceira via ou a senhora vai se aproximar de algum desses grupos, por exemplo, compor como vice do prefeito do Heloísio, algo assim? Bom, primeiro é uma oportunidade para esclarecer que essa questão de vice do prefeito Heloísio, isto é impossível, né? Isto é impossível. Esse tipo de aproximação. Tem uma relação muito harmônica com o prefeito, porque o presidente da Câmara, se ele ficar o tempo todo só querendo dar facada no prefeito, isso prejudica a população. Então tem uma relação harmônica, porém independente. E tenho demonstrado isso na minha gestão desde janeiro, né, na Câmara Municipal. Mas isso eu quero esclarecer, que são falas de pessoas que querem desconstruir, sabe, Everton? Pessoas que querem desconstruir uma possibilidade de uma candidatura minha à prefeitura.
Não, são pessoas que querem desconstruir. Então, fica bem claro isso aqui, aproveita essa oportunidade para esclarecer isso. E a senhora é pré-candidata? Segunda coisa, o partido, PPS é um partido que nós estamos a todo vapor reestruturando, né? E esse partido, ele tem que se preparar, sim, para a eleição do ano que vem. Tanto para a prefeitura, pode ser pela prefeitura, que não precisa ser exatamente a minha pessoa, né? Isso nós temos que abrir uma discussão, é claro, como para a Câmara de Vereadores. Foi um partido muito importante, que foi destruído esse partido. Nós tínhamos um deputado, que era o deputado Geraldo Tadeu. Dois prefeitos. Tivemos o prefeito, tivemos o prefeito Geraldo, eu não sei se na época ele era do PPS. Ele não era do PPS, não. Na época que o Geraldo Tadeu foi prefeito, ele não era do PPS. Então, tivemos o Paulinho Coruminas, que era do PPS, prefeito, 3 vereadores, eu, o Rogério Andrade e o Marcos Toni. Então, foi um partido bastante robusto em Poços de Caldas. Por que nós não podemos estar tornando ele também importante na participação política da vida de Poços de Caldas? E podem ter certeza que eu estou debruçada, como presidente do PPS, em fortalecer esse partido. Estou tendo apoio do diretório estadual, apoio integral, que quer sim lançar candidato a majoritário em Poços de Caldas. E apoio do diretório local também, sem dúvida. E apoio do diretório local, né, que nós estamos aí fazendo essa reestrutura. Então, só que isso depende de uma construção. Essa construção, ela é fundamental para que a gente possa, talvez, pleitear aí uma candidatura à prefeitura. Então, é essa a resposta que eu tenho para te dar hoje, né? Não tenho nada mais para dizer, eu sou transparente, falo o que tem que falar, mas realmente o processo está nesse sentido hoje. Perfeito. Vereadora, grato aí pela sua vinda, pela sua participação. Obrigada. Grato, Everson, pela sua colaboração hoje Bom também. dia a todos aí. Desejo uma boa continuidade de trabalho a ambos. Me despeço desejando a você uma boa terça-feira. Amanhã cedo estaremos de volta. Até lá.